Bom dia, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês, tá certo? Queremos agora nesse momento pedir a preciosíssima atenção de todos para nós compartilharmos convosco uma porção da palavra de Deus. Gostaria de estar lendo a palavra de Deus na primeira epístola universal de João, capítulo 1, versículo 1 a seguir. Diz-nos assim, queridos, a poderosa e gloriosa palavra do nosso Deus. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Ontem nós estivemos falando aqui sobre as duas naturezas de Cristo, a divina e a humana. E esse texto aqui, ele automaticamente está falando sobre esse tema tão propício para os nossos dias atuais, que é justamente sobre a pessoa de Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? Muitas pessoas perguntam e até dizem, não, eu tenho Jesus no coração. Mas o que eu gostaria de nessa manhã poder estar ministrando a todas aquelas pessoas que não têm Cristo ainda, isso é, não se converteu ao Evangelho de Cristo, é que Ele é o único Salvador, o único. Jesus não é um dos salvadores, Ele é o único Salvador. Ele propriamente disse na sua palavra, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a mensagem da manhã de hoje é, quem é Jesus? Jesus é o Salvador. Quem foi Jesus? Jesus foi um homem semelhante a mim, a você, a todos nós. Só que ele veio ao mundo com uma finalidade, com um objetivo, morrer. E através daquela morte, nós pudéssemos nos conscientizarmos dos nossos delitos, dos nossos erros, das nossas falhas, dos nossos pecados. E através de toda essa conscientização, pudéssemos então tomar uma posição, ou seja, dar um passo e aceitar Ele como nosso único Salvador pessoal. Cristo Jesus, Ele veio ao mundo com o objetivo de perdoar os nossos pecados. O homem, ele é composto de corpo, alma e espírito. Ele é tripartido, corpo, alma e espírito. Essa doutrina nós conhecemos como tricotomia, que é a doutrina do corpo, da alma e do espírito. O corpo é físico, o corpo perece. A alma é o nosso psiquer, é o nosso psicológico. Psiquer no grego é alma. O espírito é o fôlego que nós recebemos de Deus, que é o mesmo que ruar no hebraico e pneuma no grego ou paráclito, certo? Então, quando o homem morre, perece fisicamente, a sua alma e o seu espírito precisa de um repouso. É bem verdade que a vinda de Jesus Cristo, para nos dar essa certeza de salvação, através do derramamento do seu sangue no Calvário, foi para cancelar, certo? Todos os nossos delitos e pecados. Paulo, escrevendo a carta aos irmãos de Éfeso, ele disse que nós vivíamos aprisionado pelos nossos delitos e pecados. E com a vinda de Cristo, Ele nos resgatou, certo? Para que nós fôssemos santo e irrepreensível. Ele deu-nos o direito de nós sermos filhos, né? Ainda que somos adotados, porque filhos por eleição, filhos eleitos de Deus é Israel. Nós gentios somos adotados. Mas então, com a vinda de Cristo, os nossos pecados foram cancelados através do seu sangue derramado na cruz do Calvário. Então ele redime a alma e o espírito. E cabe a nós termos domínio sobre o nosso corpo físico. O apóstolo, escrevendo a carta aos Hebreus, ele diz o seguinte, que ao homem está ordenado a morrer uma só vez. Passando disso, segue-se o juízo. Ou seja, passando a morte, segue-se o juízo. O que o homem tem que fazer tem que ser enquanto está com vida aqui na terra. Porque após a morte, segue-se o juízo. Então João, ele foi muito claro quando ele escreveu essa epístola universal, e ele disse o seguinte, o que vimos, olha só, o que era desde o princípio, o que ouvimos,
o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos. Então hoje, nós como servo de Deus temos que procurar anunciar essa palavra a todas aquelas pessoas que não têm Cristo na vida. É o que nessa manhã eu estou procurando fazer para você que ainda não aceitou Jesus Cristo, que ainda verdadeiramente não tem a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Tá certo, querido? Então veja bem, a finalidade de Cristo foi perdoar os nossos pecados, cancelar, riscar de uma vez por todo o nosso nome do livro de Satanás. Aí você pergunta, ué, Satanás tem seu livro? Com certeza. A Bíblia ela não dá uma clara evidência relacionada a isso, mas a história nos conta que um certo dia, quando Martinho Lutero estava prestes a partir para a eternidade, Satanás chegou com o seu livro, com o seu caderno, né? E disse, olha, Martinho Lutero, para ti não tem mais solução, certo? Para ti não tem mais solução, porque tu está enquadrado aqui nesse meu livro. Tu apoiou o purgatório, tu apoiou a indulgência, apoiou isso, aquilo outro, toda a doutrina que o catolicismo romano prega. Então, para ti não tem mais solução. E conta-nos a história, a tradição que Martinho Lutero pegou aquele livro, aquele caderno das mãos de Satanás com a caneta, né, de tinta vermelha, disse, o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo e qualquer pecado. É bem verdade que a Bíblia diz que aquele que não foi achado com o seu nome escrito no livro da vida, será lançado no lago de fogo, a saber, a segunda morte. Isso está registrado lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo de números 15 e 16. Então analise bem, queridos, que assim como tem o livro da vida, certo? Satanás tem também o livro dele, para anotar, certo? Os nossos erros que muitas vezes nós praticamos diante de Deus. Mas graças a Deus que nós, que somos servos de Deus, somos lavados e remidos no sangue de Jesus Cristo. Tá certo, querido? Então a palavra da manhã, no dia de hoje, é que você, no nome de Jesus, que ainda não tem a Cristo como seu Salvador, conscientize-se acerca desse fator tão importante que é aceitar a Ele como seu único e suficiente Salvador. A Bíblia diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então Cristo veio ao mundo com a finalidade de salvar a sua alma, redimir a sua alma do fogo do inferno. E existe inferno, pastor? Com certeza. O inferno é real e é literal e existe de uma forma muito clara e evidente. E todo aquele que não for achado com o seu nome escrito no livro da vida, diz-nos a Bíblia, certo? Será lançado no lago de fogo, a saber, a segunda morte. Então é bem verdade que se você ainda não tem a Cristo na sua vida, então aceite na manhã de hoje. Tá bom, querido? Fique com essa palavra e você que já é crente salvo na pessoa de Jesus, continue pregando e quem sabe transmitindo esse vídeo para um amigo seu que ainda não aceitou a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Que o Senhor aplique essa palavra em teu coração, em meu, em nosso e em vosso coração. Tá bom? Amanhã estaremos novamente aqui nesse mesmo horário para transmitir a sacrossanta e poderosa palavra de Deus. Fique com o verbo de Deus, com a palavra de Deus, que é justamente Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. Amém? Deus abençoe.